Olá, queridos, graça e paz a todos. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Ivanilson Mendes. Pois bem, estamos aqui com a segunda aula deste estudo para obreiros. E nesta segunda aula gostaria de falar sobre os chamados e separados, ou chamados e escolhidos. Haja vista que todos que somos obreiros fomos chamados, e para sermos obreiros e obreiras do Senhor fomos escolhidos. Eu queria deixar aqui um texto áureo para este estudo, em Marcos capítulo 1, verso 16 ao verso de número 20, que diz assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde a mim, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando um pouco mais dali adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as suas redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os trabalhadores, foram após ele. Esse texto é o texto que nos mostra esses discípulos que posteriormente seriam escolhidos, Jesus os chamando. Temos que entender que Jesus chama, alguns os seguem e outros são separados, escolhidos. Mateus capítulo 22 e verso 14 vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque haja vista que tem pessoas que são chamadas, que têm chamado, mas não quer atender o chamado. Já tem outras que são chamadas e nesse percorrer da chamada, eles não conseguem atingir o objetivo, que é ser escolhido pelo Senhor. Perceba que a escolha, ela é criteriosa. E para escolher, você tem que estar dentro do grupo dos chamados, que atendeu o chamado. Ok? Eu gostaria de falar sobre aqui o chamado de alguns homens de Deus. Por exemplo, o chamado de Isaías. Isso está no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e toda a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e eis que tocou os meus lábios, e tirado foi a minha iniquidade, e purificado eu fui do meu pecado. Então disse o Senhor: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta diz: Eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba que Isaías já estava exercendo o ministério profético, ele já profetizava,
Mas só no capítulo 6, no ano da luta, no ano da adversidade, foi nesse momento que o Senhor o separou. Perceba que o Senhor diz: a quem enviarei? Essa pergunta necessita de uma resposta. Todo chamado necessita de uma resposta. Não adianta ter chamado se não aceita o chamado. O Senhor já tinha o escolhido, mas precisava saber se ele estava disposto. O Senhor já te escolheu, mas ele precisa saber da tua boca se você quer ser enviado. Como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O segundo chamado, o chamado de Jeremias. Jeremias aqui, ele não está exercendo o ministério profético como Isaías estava. Jeremias era filho de sacerdote. Jeremias aqui, ele é chamado para o ministério profético. Ele já sabia a responsabilidade. Ele nasceu em Anatóde, cidade de sacerdotes, de profetas. Desde pequeno, Jeremias via a responsabilidade sobre os ombros de seus pais. Então, aqui ele começa a colocar obstáculos, dizendo: eu não sei falar, eu não sei pregar, eu sou uma criança. E, na verdade, Jeremias não era uma criança, já era um homem de 25 a 30 anos de idade, que era a faixa etária, que era a pessoa chamada para o ministério profético. Então ele estava colocando muralhas de obstáculos, resistindo ao chamado. Aí Deus revela para ele que Deus o escolheu desde o ventre da mãe dele e o separou, e as nações deu como profeta. Ele não tinha nem noção, mas já estava tudo traçado na vida de Jeremias. Faz-me lembrar de Ezequiel 47, a visão do profeta Ezequiel. Ele vê um anjo com um cordel de medir, ele mede 1000 côvados, e o profeta anda e a água dá nos tornozelos, mede mais 1000. O profeta anda, a água dá nos joelhos, mede mais 1000. O profeta anda, a água dá nos lombos, mede mais 1000, e o profeta não pode atravessar porque as águas são profundas e não dá mais para atravessar andando. E o interessante é que o anjo estava dizendo: essa medida que eu estou medindo é o caminho que você tem a percorrer. Todos aqueles que são chamados têm um caminho já traçado por Deus a percorrer. O terceiro chamado que eu gostaria de falar é sobre Levi, um publicano, cobrador de impostos. A Bíblia diz que Jesus passa pela coletoria e observa Levi, que é Mateus, cobrando impostos, e Jesus o chama. Isso é interessante porque os publicanos, eles eram odiados pelos patrícios da própria fé, pois eram judeus que se submetia ao domínio do Império Romano e cobravam impostos abusivos dos irmãos. E Jesus chama esse homem corrupto, esse homem que se rendeu ao domínio do adversário. Jesus chama esse homem que é odiado, e o interessante é que Jesus escolhe esse homem. E o critério do homem para a escolha é sempre procurar o melhor. E Jesus escolheu, na ótica humana, o pior. Isso é interessante porque Jesus, sendo Deus, ele sabe que Levi seria um grande homem de Deus, independente do momento, da situação que ele está vivendo. Quando o Senhor olha, ele não olha o seu agora, ele olha o seu futuro. Ele sabe.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante, e Levi levantou e o seguiu para cumprir. Ele levanta e segue para cumprir, porque a palavra levantar na cultura judaica é mudança de postura. Levantar na cultura judaica significa estar de pé para algo muito importante. Ele se levanta e ele deixa toda a riqueza, tudo aquilo que ele ganhou na coletoria, e ele se levanta. Isaías 60 diz: levanta-te e resplandece. Não tem como resplandecer se estamos prostrados. Temos que levantar, mudar a postura. E o interessante é que ele prepara um banquete. Ele prepara um banquete porque ele quer tornar público que ele agora é um chamado por Deus, que ele agora é um servo de Jesus Cristo, que ele agora é um escolhido do Senhor. Ele prepara um banquete e agora ele se torna um discípulo. A pergunta é o que somos: discípulos ou seguidores? Porque há uma grande diferença. Os seguidores, eles seguem a Jesus por todos os lugares, mas eles seguem a Jesus por aquilo que Jesus pode entregar, por aquilo que Jesus pode os abençoar. Já o discípulo, ele é totalmente diferente. Ele não segue a Jesus por aquilo que ele possa dar, mas por aquilo que ele já entregou. Louvado seja o nome do Senhor, o sangue na cruz do Calvário. Gostaria de ler com vocês João 21. João 21, capítulo 21 de João, versículo 15 até o versículo 24, diz assim: depois de terem jantado, disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Dissera pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão se entristece por ter lhe dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde queiras, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, disse-lhes: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e disse que na ceia encostava também o seu rosto sobre o peito, e dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: é deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha. Importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse texto nos revela o grau de
de intimidade, o grau, além de ser chamado e escolhido, dentre os escolhidos existe um grau. Por exemplo, Jesus não teve apenas 12, que são os apóstolos, mas Jesus teve 500 discípulos. Se não vejamos, a referência está em 1 Coríntios 15, 6. 1 Coríntios 15, 6. Jesus teve 500. 1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. A base, imagina-se uma pirâmide, quando falamos de discípulos escolhidos. A base dessa pirâmide, 500 irmãos. Acima desses 500 tinha 70. Se não vejamos, esses 70 são aqueles discípulos que Jesus manda de 2 em 2 às cidades. Acima desses 70 discípulos, tem 3, ou melhor dizendo, tem 12. Acima desses 70, a base é 500, acima são 70, acima dos 70 tem os 12 apóstolos que o Senhor escolheu. Perceba que essa pirâmide ela vai afunilando e cada vez que afunila se aproxima mais de Jesus. Acima desses 12 tinham 3, Pedro, Tiago e João, que Jesus em muitas das vezes os chamava para um grau mais de intimidade com ele. Isso está em João, ou melhor dizendo, Mateus 17, por exemplo, no Monte da Transfiguração. E o interessante é que na ceia, quando Jesus revela que um de vós há de me trair, logo os discípulos que estão sentados na mesa, eles ficam atônitos para saber se eram ele ou será que sou eu que serei o traidor e tudo mais. Mas o texto vai nos revelar em João capítulo 13, 25, que Pedro observa do outro lado da mesa o discípulo amado, esse que lemos no capítulo 21, João, que ele reclinava-se a sua cabeça no peito. Veja o grau de intimidade de João. João, esse que está no topo dessa pirâmide, acima dos 3. A base 500, acima dos 500, 70, acima dos 70, 12 e acima dos 12, João. Ele se inclina a sua cabeça no peito do mestre. Pedro, ele olha do outro lado da mesa e faz um sinal para João, pergunta para ele, quem é o traidor? E quando João pergunta, que ele está muito próximo de Jesus, Jesus revela para ele dizendo, aquele que eu der o pão molhado. Jesus molha o pão e entrega para Judas. Automaticamente quem está na mesa pensa, Judas foi honrado, porque aquele que recebia o pão molhado, o primeiro pedaço, era honrado. Assim como nas festas, esse costume que tem nas festas de aniversário, corta-se o primeiro pedaço e dá para aquela pessoa mais honrada, assim era na ceia costume judaico. E ali os discípulos deduziram, Judas está sendo honrado, mas João teve a revelação. Os discípulos achavam que está sendo honrado, mas João sabia, Judas é o traidor. Então perceba que não adianta ser chamado, não adianta seguir, ser seguidor, não adianta ser escolhido, se nós não nos aproximarmos mais do Mestre, chegarmos mais próximo do peito do Mestre. Então, esse estudo de hoje sobre escolhidos, chamados e escolhidos, é para que você reflita mais. Se você é um escolhido, um chamado,
que você reflita mais, que você se aproxime mais, que você se envolva mais. Para se envolver mais com as coisas de Deus, não tem como estar longe, tem que estar bem perto. E quem está bem perto recebe a revelação primeiro. Amém? Deus abençoe e fique na paz.